Silva, fala, pergunta. Djalmo Soares da Silva. Bom dia, Felipe. Bom dia. Na aula de hoje a gente vai trabalhar os dois padrões na questão da semana que falta. Daí quinta e sexta a gente revisa e reforça o que já foi entregue. Então falta entregar o 3-1 de Price Action, né? O que é o 3-1 Price Action? Entregar aí um candle de notícia, né? O que é, como identificar um candle de notícia? Abrir o gráfico enquanto isso. Teve alguém que perguntou quanto terno, né, mano? Cheguei em casa, era tardão, cheguei em casa, era quase 3 horas da manhã. Praticamente tô virado. Tô direto desde ontem. Tem quase 24 horas que eu tô acordando. Mais de 24 horas que eu tô acordando. Então, hoje eu não tava com cabeça pra pôr terno, não. Do jeito que eu cheguei, eu vim entregar a aula pra vocês, beleza? Poderia ter dado um caô, falar que a porra da internet caiu. Caralho, filha da puta, chega no meio da voadora do que eu tô Felipe, falando. vou mutar ali, aguenta aí, espera aí. Eu poderia ter dado qualquer... Solta o teu áudio aí, Felipe. Poderia ter dado qualquer outro caô. Mas vamos entregar o conteúdo para vocês, pá, depois eu vou. Primeiro, foca na porra da aula, antes de perguntar se vai ter porra de aula bônus, irmão. A aula nem começou, você já quer saber depois da aula. Primeiro, foca no conteúdo de hoje. Então, vamos lá. Não vou dar tempo de tolerância, já falei para vocês. Às 5 horas já tem que estar engatilhado, desde as 4h30 você tem que estar de pé. Tem que ficar esperando só 5 minutos, não. 5 minutos é no início, quando você está aprendendo, quando vocês estão ali, pá. Né? Agora que todo mundo já entende a pegada, filho, 5 horas você já tem que estar engatilhado aí. Então, vamos para o conteúdo. 3-1 Price Action. Price Action. Tem umas regrinhas a serem seguidas para você encontrar um 3-1, abre aspas, perfeito, né? Quando eu falo padrão perfeito, quando eu falo padrão perfeito para vocês, eu estou me referindo a esse padrão em questão estar seguindo 100% das regras, a qual tem ele, né? 100% das perguntas têm que estarem sendo respondidas. Com 100% das regras daquele padrão acontecendo, aquele padrão ele vai estar dentro daquela estatística de que a gente fala, né? No caso, a grande maioria dos nossos padrões são 70%. 70% na abertura, 70% o quê? 70% a possibilidade, a probabilidade de você tomar um gain. Então, quando eu digo para vocês que um padrão ele é 100%, eu não estou falando, quando um padrão é perfeito, não estou falando que ele é perfeito na questão de assertividade 100%, não. Eu estou falando que todas as regras que constituem a observação para saber se aquele padrão é um padrão válido ou não, 100% das regras daquele padrão estão acontecendo. Se 100% das regras estiverem acontecendo, aquele padrão vai estar em cima, ele vai estar montado na estatística maior, que vai ser na grande maioria 70%. Então, você está no auge ali da capacidade de porcentagem de gain daquele padrão, certo? Então, o padrão 3-1 Price Action é um padrão que eu executo ordens. Já o 3-1 seco, né, que é o 3-1 só probabilístico, eu não aconselho que seja executado ordens, que é, como a gente viu ontem, é 3 candles para um lado, o quarto tende a inverter. 3 candles para um lado, o quarto tende a inverter. Então, o Price Action, o 3-1 Price Action,
ele vai ter, sim, a base do 3 para 1 probabilístico, que ele vai necessitar de 3 candles. Ele vai ter a base do probabilístico, que são 3 candles para o mesmo lado. O quarto vai tender a inverter. Porém, tem umas regrinhas de price action que facilitam essa inversão para aquele lado. Que é o quê? Eu necessito de um candle expressivo, um candle... Não vou colocar de força, senão vocês vão ficar presos no padrão de candle de força. Então, ele tem que ser um candle de força, um candle de exaustão, um candle de take profit stop loss, um candle de expressão, né? Loss por destaque, um candle de destaque, um candle... tem que ser um candle expressivo, tem que ser um candle grandinho, gordinho. Por exemplo, aqui, eu vou pegar esse padrão aqui como um padrão aceitável. Teve um momento em que eu utilizava apenas candles barra de ouro. Na T12, se eu não me engano, para trás era só candles de barra de ouro, que era um candle cheio, sem sombra para um lado, sem sombra para o outro. A partir da T13, a partir do meados da T12 em diante, eu comecei a ver que mudou isso. O mercado estava aceitando muito bem somente em candles, a partir de candles expressivos. Não necessitavam ser candles barra de ouro. Então, qualquer candle que ele tenha uma certa expressão, ele entra já como base do 3 para 1. O 3 para 1 de price action, o 1 é o primeiro candle do movimento, ele é o primeiro candle ali do conjunto, e ele sempre vai ser um candle da cor oposta àqueles 3, porque esse candle ele é a base do movimento, e ele é o que está indicando que vai ter força daquele movimento continuar para aquele lado. Então, o que eu preciso? Eu preciso do candle 1 do 3 para 1. Então, eu preciso que haja um candle expressivo, candle de força, candle de exaustão, candle de take profit stop loss, candle de destaque, né, loss por destaque. Preciso que tenha um candle expressivo, que ele expresse, que ele tenha uma possibilidade real de ir para aquele lado. Então, esse candle aqui, se você se basear nos candles do lado, ele é um candle que está falando assim, ó, eu pretendo ir para cima, eu pretendo continuar um movimento de alta, eu pretendo meter marcha para lá, vou para cima. Então, ele é um candle que está se expressando ativamente para alta. Beleza? Vocês entenderam o 1 do 3 para 1. E agora eu necessito de 3 agressores da cor oposta. Se eles são agressores, é porque ele é da outra cor. Então, aqui eu tenho meus 3 agressores, né? Que começa aqui nesse candle e vai até esse candle aqui. Aqui eu tenho formado o 3 para 1. Opa! O 3 para 1. Que são o quê? Um agressor, um candle de indicação de que vai para um determinado lado. Então, eu tenho o meu candle 1 do 3 para 1. E eu tenho os meus 3 candles do 3 para 1. Esses 3 agressores... é só isso? Não. Aqui entram as regrinhas, mas tem que tomar mais cuidado para se valer a entrada ou não aqui nesse quarto candle. Eu necessito que o primeiro candle ele seja observado, é de extrema importância. O primeiro candle, ele não deve romper 50% do corpo do candle 1, da minha base do 3 para 1. Então, o meu primeiro candle, o meu candle de expressão, o meu candle ativo, que indica que o movimento vai ser de alta, nesse caso, ele não deve ser rompido a sua FIBO de 50. Ele não deve ser rompido o meio do movimento dele. Pode ser feito o teste, e com certeza, e na grande maioria vai ser feito, mas não pode haver o rompimento final. Um candle desse 3 para 1 não pode finalizar rompendo a metade do meu candle 1. Então tem que haver o teste. Provavelmente acontecerá no candle inicial, a agressão, e esse candle inicial da agressão, além dele não poder romper metade do meu candle 1, que é o meu candle indicativo de qual lado o preço vai, esse primeiro candle ele necessita de criar uma limitação. O 3 para 1 probabilístico, ou 3 para 1 price action, ele juntamente aparece o limitação em 3. Então, são 2 padrões em 1, certo?
Pode ser que aconteça o limitação em 3, ele pode acontecer sem acontecer o 3-1 price action. O 3-1 price action, quando ele acontece, sempre acontece a limitação em 3. Então, ele meio que dá uma expressão, ele dá uma segurança muito maior para a execução de ordem. Por quê? O meu primeiro candle agressor, ele necessita de deixar uma sombra, aonde o segundo candle agressor, ele necessita de acabar dentro da sombra do primeiro. E ainda assim, acima da metade do corpo daquele candle 1, que é o candle que está indicando para qual lado o movimento pretende ir. O terceiro candle agressor necessita terminar dentro da sombra do segundo. Então, é tipo aquelas bonecas russas, sabe? Onde vai uma dentro da outra. O terceiro candle agressor necessita acabar dentro da sombra do segundo. O segundo candle agressor necessita terminar dentro da sombra do primeiro. O primeiro candle agressor necessita sim deixar uma sombra e necessita de que esteja acima da metade do corpo do meu candle 1. Então, eu preciso ter um candle expressivo, que ele está expressando que ele pretende ir para determinado lado. Necessito ter um primeiro agressor da cor oposta, agredindo próximo à metade. Ah, Felipe, mas se ele agredir, tipo, muito longe, ele foi lá, rompeu o candle, mas ele retornou. Não interessa o quanto ele agride. Eu necessito que ele não termine rompendo a metade desse candle. E essa sombra, qual o tamanho? Não importa. Ela tem que ter sombra, nem que seja um pip. E se ela tiver sombra para o outro lado, não importa. Ela necessita ter uma sombra para o lado da agressão que ela está indo. Então, se o meu candle 1, que é o candle de expressão, é verde, toda a minha agressão posterior aqui, os 3, vão ser vermelhos. E essa agressão vermelha, a sombra, me importa somente a sombra de baixo, a sombra de cima que se foda. Eu preciso ver a sombra de baixo, que é nela que vai estar imposta a fraqueza dessa agressão. Então, o 3-1 nada mais é do que um cara de 1,90 m, vem um carinha de 1,60 m e leva um couro dele. Vem o segundo cara e leva o outro couro. Vem o terceiro cara e leva outro couro. Pô, você tá vindo um quarto cara vindo, você acha que o quarto cara vai bater naquele primeiro? Não vai, já 3 outros apanharam. Então você acredita, opa, você tá vendo a treta acontecendo? E alguém pergunta, aí, vamos apostar? É claro que você aposta naquele cara de 1,90 m. Você viu outros 3 caras, que, porra, foi facinho. Chegou perto, levou um socão, caiu. Chegou perto, levou um socão, caiu. Não teve dificuldade. Então você tem que ter um candle de agressão expressivo e você tem que ter outros 3 fracotes que tombaram rápido na frente dele, certo? Então, por isso, não pode haver o rompimento real. Nenhum desses candles podem finalizar rompendo o candle agressor. Então, candle agressor, candle de expressão. Não importa se ele vai ter sombra para um lado, sombra para o outro, não importa o movimento que ele fez, se for trator, não importa se ele está numa zona, não importa se ele está numa tendência, não importa se ele está contra ou a favor da tendência. Pronto, só olha o tamanho. Olhou o tamanho, é expressivo, show, começa a entender que está valendo. Segundo candle, não importa o tamanho, não importa o movimento, não importa a zona, não importa a tendência, não importa se tem sombra para os dois lados, não importa o tamanho da sombra. Só tem que olhar se, primeiro, tem sombra, segundo, se esse corpo finalizado não está rompendo metade do candle anterior. Ótimo. Segundo candle agressor, não importa o tamanho, não importa se tem sombra para os dois lados, não importa se está na tendência, não importa se está contra a tendência, não importa o movimento que formou ele, se foi trator ou voadora, e não importa se ele tem sombra para os dois lados, não importa o tamanho dele, desde que ele termine dentro da sombra do primeiro agressor e desde que ele termine sem romper o metade do corpo. Ele pode testar lá na puta que pariu, desde que ele volte, termine dentro da sombra do primeiro e acima da metade do candle 1 de expressão, tá valendo. Terceiro candle, não importa se está na tendência, contra a tendência, na suporte, no resistência, no suporte, na resistência, se está na zona, se não está, não importa o movimento que formou. Claro que se você deseja ir contra um candle e esse candle ele finaliza no movimento voadora, opa, movimento voador indica uma retração. Se o candle não retrai dentro dele próprio, já tem um conceito de abertura que o próximo tende a retrair. Então o movimento ele não é a chave
mas ele pode ser levado em consideração nesse último. Não importa o tamanho, não importa nada. Ah, Felipe, mas e se ele terminou negação, vírgula, força, indicando o oposto da ordem que você quer? Aí você só evita pegar abertura. Você tem um padrão falando call e vai ter um padrão de Kendo falando put. Você evita a abertura nesse caso. Ele necessita, não importa o tamanho da sombra, não importa porra nenhuma. Ele só tem que terminar dentro da sombra do segundo, o segundo dentro da sombra do primeiro, o primeiro tem que deixar sombra e não pode romper metade do corpo 1 da expressão. E o que acontece? Você executa uma ordem no quarto candle a favor do candle 1, contra essas três agressoras. Contra os três agressores que claramente estão muito fracos. É um movimento que, independente da tendência, você tem um pivô. Um candle expressivo, normalmente ele é pivô de movimento. Ele está dando um pontapé para aquele movimento. E você tem três agressores posterior, sequencial, fraco, deixando uma limitação entre eles próprios, além da limitação de uma fibra de 50. Tá, mas que fibra de 50? Se você pegar esse movimento aqui, e jogar lá no fractal de 5 segundos, você vai ver que aqui tem uma fibra de 50 desse movimento. Né? Um candle de 5 segundos, candles de 5 segundos no candle de 1 minuto, são 12 candles. 12 candles já formam uma tendência, tipo isso aqui, ó. Tem 12 candles, já tem uma possível tendência. Então, aqui é o ponto de correção, dentro dessa tendência de 5 segundos, aqui a gente tem um ponto de retorno, né? Uma fibra de 50. Então, a fibra de 50 está travando o preço, travou o preço. Além de eu ter uma fibra de 50, que toda fibra é zona de suporte e zona de resistência, o próprio candle agressor anterior, então o próprio movimento de correção, o primeiro movimento de correção, então vamos lá, temos a perna A, a perna 1 da onda de Elliott aqui fazendo a correção desse movimento anterior. A primeira perna já cria uma limitação, e os demais movimentos respeitam essa limitação. Então, já tinha uma zona maior, já tinha um suporte maior, e ainda cria-se, no primeiro movimento de correção, já cria-se uma segunda limitação, uma segunda zona. Então, já tem camada de zona em cima uma da outra. Então, aumenta-se a probabilidade desse preço não romper isso aqui, desde que os três aceitem essa zona, essa limitação, essa região. A abertura é válido e retração no 3-1 Price Action é válido também. Aí a retração sempre naquele pique, né? Naquele pique. Pulo de vela em simetria. Executa a ordem no quarto candle aqui. Beleza? Sempre a favor do candle 1 contra os três agressores. Serve para put, serve para M5, serve para Cotex, serve para qualquer coisa. Né? Serve. Beleza? Pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta quanto ao 3-1 Price Action. Levantem as mãos, por gentileza. Alô? Alô? Tá normal, Felipe. Tá normal. Ah, tá. Pergunta. Pai, parece que ninguém quer ganhar o troféu hoje, não. Tá. Depois não sai reclamando aí que não dei margem para pergunta e não respondi vocês. Beleza? Candle de notícia. Quando eu falo que o gráfico eu entrego em 10 minutos, os caras desacreditam. Aí fica reclamando que eu falo demais de mindset. Pô, então vamos enrolar o gráfico, né, meu filho? Então, vocês não querem que eu fuja do roteiro, né? Vamos lá. Então, tá entregue o 3-1 Price Action. Não tem mais o que falar dele. O gráfico é simples, já falei para vocês. O gráfico é simplesmente decorar as regrinhas, fazer as perguntas e executar. É simples demais. E como o gráfico ele é subjetivo, por isso existem as perguntas. Não é só decorar tamanhos de corpos, não. É decorar perguntas específicas. Com essas perguntas você responde ela o resto da vida sozinho. Então, desde que você decore a sequência das perguntas, tá feito. Beleza? Candle de notícia, ele é um candle filtro operacional. Filtro operacional, essa pergunta é interessante. Me definam o que é um filtro operacional e qual é o candle, e qual é o primeiro filtro operacional que vocês aprenderam com a gente. Vai, duas perguntas em uma. A primeira, o que é um filtro operacional, e segundo, qual é o primeiro filtro operacional que vocês aprenderam? Vai, resposta no chat. Vamos ver se vocês estão rápido aí, se vocês estão ciente do que vocês estão acontecendo.
Exaustão, beleza, acertou. Escreveu errado pra caralho, mas tá certo. Primeiro filtro operacional que vocês aprendem é o candle de exaustão. E agora me defina. Ah, olha só, Wanderson, limitador de loss. Filtro para evitar o loss, exaustão. Parabéns. É isso mesmo. As respostas são bem poucas. Vi que a galera estava com medo de responder. Candle de análise de mercado para saber se está bom ou não, ou se o mercado vai continuar para a mesma tendência ou não. Exaustão. Gustavo Reis, enrolou demais, a resposta não está tão assim interessante. Filtro operacional é os candles que não são operáveis. Jackson Silva, parabéns pela resposta. Filtro operacional são candles não operáveis. São candles que servem para te dar um alerta, certo? Filtro operacional, ele serve para te reduzir loss. É um filtro que ele vai o próprio nome diz, é um filtro operacional, ele filtra o operacional para que você reduza a quantia de loss total. O filtro operacional, ele funciona assim. Se você acerta 5 e perde 5, qual é a sua margem de assertividade? Hein? Acerta 5, perde 5. Acerta 5, perde 5. Sua margem de assertividade é 50%. O erro que eu vejo muita gente cometendo é o cara tentar trabalhar nos gains. Ele esquece da porra do loss, ele quer aumentar sempre os gains, os gains, os gains. Não se aumenta gain acima dos 75% de maneira consistente e longínqua. Como assim? A longo prazo, vamos por lá 1, 2 anos, dificilmente encontra-se um operador com uma assertividade acima dos 50%. Não, take profit stop loss não é um filtro, ele é um candle gatilho. Você não executa a ordem logo ao lado do candle take profit stop loss, porra. Então ele não é um filtro, né, caralho? Filtro é um candle não operável. Você opera take profit stop loss ou não opera? Então, já não é mais um filtro, é um candle gatilho, é diferente. Se você acerta 5 e perde 5, você tem uma margem de 50%. A longo prazo, dificilmente algum operador se mantém acima dos 75% de assertividade. Pode ser que num período de um dia, uma semana, um mês, você pegue uma assertividade de 75, 80, 85% de assertividade. Mas a longo prazo você é diluído pelo ruído, diluído pelo delay, diluído pelas emoções. Então, uma assertividade real justa é algo entre 70 e 75. Se você não fizer dinheiro com isso aí, você está fudido, você não vai fazer dinheiro com nada mais nesse mundo. Beleza? Então, se liga. Eu não posso querer mexer nos meus 5 gains. Se eu consigo me manter no 0 a 0, aqui no 50 a 50, o meu problema real de lucro está acontecendo nisso aqui. Aí entra lá o candle de exaustão. Qual é o candle de exaustão? Ele é igual, fisicamente falando, a outro candle, que é um candle operável. Qual é o candle gêmeo do exaustão? É o candle de força. Candle de força, você faz o quê? Candle de força, você faz o quê? Candle de força, você faz o quê? A favor dele. Segue o fluxo. Então, olha só. Se todo candle, naquele formatinho, eu olhar e executar, é o famoso Morobozu. Por isso que eu falei que não se decora tamanho de candle, se decora perguntas para identificar se aquele candle é viável ou não. Se todo candle Morobozu eu seguir ele, parte desses candles serão exaustão. E eu vou estar tomando loss besta aqui, ó. O meu filtro operacional acontece quando eu paro de executar uma ordem candle de exaustão. Parei de executar uma ordem de candle de exaustão, eu já reduzo um loss aqui. Enforcado ou estrela cadente, que é praticamente ali o candle de final de movimento, ou o candle de descanso. Descanso ou final de movimento. Tem as regrinhas e a questão da cor e da zona. Não é qualquer candle desse desenho que você pega. Se você tem as regrinhas, então, as próprias perguntas são filtros operacionais. Se você esquece essas regrinhas, você começa a tomar loss. Por exemplo, se qualquer candle da família descansa você pega, sem estar na zona, sem ter agressão anterior, ele pode até aparecer o desenho. O desenho é lindo. Candle pequeno, quase um doji, sombra bonita para os dois lados, mas ele está aleatório. Porra, você já desconsiderou, você já está tomando esse loss bobão aqui. Por quê? Porque você aprendeu que todo candle estrela cadente, todo candle enforcado, todo candle isso, você só executa uma ordem, ou a favor ou contra. Então,
Você já entendeu que as perguntas são filtros para não tomar alguns loss bobos. Então, você já parou de tomar loss no candle de exaustão. Já parou de tomar loss porque você entendeu que não é qualquer candle de descanso ao final de movimento que se pega. Tem que estar dentro das regrinhas. Zona, agressão, enfim. Pronto. Olha só. Eu não mexi nos meus gains. Eu parei de tomar loss bobo. Eu já estou numa assertividade maior. Agora, eu estou numa assertividade perto dos 60%. Por quê? Porque eu comecei a diminuir aqueles loss bobos. Outro loss bobo que vocês tomam e nem viam. Retração em taxa com movimento trator. Só vem, encosta na taxa e você pega. Só que o movimento a qual ele está vindo é um movimento lento. É um movimento que precede uma continuidade. E você começou a diminuir. Então você já não toma 3 loss bobos. A sua assertividade já está perto dos 70%. Você já começa a entrar no que é viver de mercado. E olha que interessante isso aqui. Se você tem 5-5, olha como a sua assertividade não tem como passar do 1 para 1, 2 para 1. Não tem. Ó, porque ele se dilui os loss nas sequências. Agora, olha como a sua, abre aspas, assertividade aumenta no teu histórico, mas na verdade não é assertividade. Na verdade é o controle de loss que ficou mais assíduo, ficou mais firme. Se você toma 3 loss agora, olha como você já consegue ter sequência de gain. De 3 a 4 sequências, ó. Você já consegue ter sequência. Porque você tem muito mais gains, mas na verdade os gains são os mesmos. O que você tem é menos loss agora. Então, a assertividade alta não mora em aumentar quanto que você toma de gain, e sim controlar o quanto de loss você está executando e sujando o teu histórico. Beleza? GBP USD, limitação em 3. Deixa eu ver aqui. Ele está abrindo o gráfico aqui. Lucas Ícaro, responde você mesmo, mano. Faz as perguntas e vê se tem uma limitação em 3 aí. Deixa eu ver. OTC. É verdade que em OTC não tem notícia? Em OTC não tem notícia, porque é um gráfico gerado pela corretora. Não tem uma notícia externa de macro mercado. Porém, o candle de notícia existe sim dentro do OTC. O que é o OTC? O OTC é o seguinte: o OTC é o mercado onde a corretora replica gráficos já passados. Se vocês observarem, porque assim, ela tem que ter uma referência para criação. A galera acha que o OTC é assim, tem um cara com uma canetinha e ele está desenhando. Não, agora eu vou fazer subir. Não, agora eu vou fazer descer. Não, o OTC seria... Caralho, aonde, meu querido? Aonde que você está falando? GBP, USD, limitação em 3, o que você está falando? Qual candle que você está falando? Qual minuto que você está falando? E outro, GBP USD nem é o par que eu abri, então eu não vou comentar sobre um par que não está aberto. Eu já abri minha tela para vocês, vocês já viram os pares que estão abertos. Se você está abrindo um par que não tem nada a ver com a minha aula, você já está errado aí, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Então, o OTC é o mercado onde a corretora ela está replicando gráficos passados, correto? Ela tem que ter uma referência de onde ela está tirando aqueles movimentos. Então, se vocês, eu fui perceber isso no meio desse ano, mais para o começo desse ano, onde eu não sei o que eu estava observando, fazendo umas análises passadas em cima dos meus históricos de mercado aberto, e eu estava com meus vídeos abertos, estava ali com a TC aberto também. E eu peguei, foi quase uma coincidência, não sei, eu peguei exatamente o mesmo gráfico que eu tinha operado em mercado aberto, a mesma sequência de candles, o meu vídeo estava salvo, e eu estava vendo exatamente uma cópia escrachada. Era Ctrl+C, Ctrl+V. O movimento era o mesmo, os candles eram o mesmo, a quantia de candle era o mesmo, praticamente deu para prever o futuro. O mercado fez exatamente o que ele tinha feito no mercado aberto. E era uma coisa de 4 meses atrás. Eu não sei o que exatamente que eu estava observando, que era um vídeo de 4 meses atrás, e o mercado estava replicando em OTC exatamente a mesma coisa. Era um Ctrl+C, Ctrl+V.
Era como se ele tivesse pego um vídeo, ele gravou lá a tela e falou, não, agora eu vou replicar essa tela em vídeo aqui, ó, e vocês operem de novo. Então, por isso que eu falo que o ATC é a mesma coisa, não muda nada. Não tem uma notícia real naquele momento ao vivo, mas o gráfico é passado e ele vai ter a aplicação disso daí. Beleza? Então, Wesley, se você focasse na aula de agora e parasse de querer saber o que vai acontecer para frente, talvez você tivesse um desempenho um pouquinho melhor. Certo? Então foca no que você está aprendendo, esquece no que você quer aprender. E sim, vai ter. Pode passar o troféu de pergunta idiota para o menino aí. Antes era para o outro se ia ter aula bônus hoje. Então já passou aí para o Wesley. É claro, né, meu filho? Eu mesmo já falei dessa porra, que vocês vão aprender o que é a diferença entre um pullback de primeira vela e um pullback verdadeiro. Então vocês vão ter. É só vocês me deixarem executar a minha aula, beleza? Por isso que a gente ainda está na quarta. Acabou os padrões que eu tenho que entregar para vocês. Então, vocês vão ter a quinta e a sexta. A gente vai fazer o quê, quinta e sexta? Trocar figurinha? Não, né, meu filho? Eu vou ensinar para vocês o que está faltando da parte gráfica. Bando de ejaculação precoce. Nem espera acontecer o bagulho, mano. Então, ainda tem quinta e sexta de gráfico. E tem a quinta semana. Quinta semana é a junção de tudo. Quinta semana é, pá, vamos lapidar os diamantes e limar os fracotes de vez. Então vamos lá. Então, sim, dentro do ATC tem candle de notícia. Não pela notícia estar acontecendo ali, mas sim por ser um gráfico replicado. Naquele momento do gráfico original, aconteceu uma notícia, o candle vai aparecer. O candle de notícia é um candle que ele vai ser, deixa eu ver se eu acho um candle aqui. Pronto, aqui nós temos notícias, quer ver? Cadê? Ele é um candle totalmente retardado. Isso aqui foi um período de notícia. Ele normalmente vai ser é que aqui não dá para ver, não aparenta, porque ele já deu, o gráfico já deu aquele zoom de ajuste devido ao tamanho desses candles aqui. Mas se vocês olharem, isso aqui é um candle de notícia. Ele é um candle extremamente aleatório, um candle extremamente grande, um candle que ele não tem referência de parada nenhuma, é um candle, esse candle de notícia é aquele candle que estopa o cara 6 martingales dentro de um único candle. Ele pula, você pega, ele pula, você pega, ele pula, você pega, ele pula, você pega, ele pula, você pega 4, 5, 6 taxas, e o lazarento vai embora, ele nunca mais volta. E mesmo quando ele volta, você já não conseguiu pegar mais a entrada lá embaixo, porque você ficou com medo, porque você não tinha mais dinheiro. Você já pegou 4, 5 pontos diferentes, o filho da puta pula mais um pouquinho, você não entra mais, daí ele vai recuar só naquele finalzinho e você não executou aquela ordem. Então, o candle de notícia, ele é um candle que ele sai rompendo a porra toda. Você começa a achar que ele vai ser um take profit stop loss, porque ele abre e vai. E quando ele abre e vai, ele sai de uma zona, ele vai lá para outra. Você fala, opa, vai ter um take profit stop loss. Aí ele rompe. Ele vai para a próxima. E daqui a pouco ele não tem zona nenhuma referência. Pronto. Você falou, opa, esse candle está em notícia. Pronto, se está em notícia, você finaliza o par. O que pode acontecer é o quê? Você executar uma ordem dentro do candle de notícia, que é a hora que porque às vezes ele vai vir movimento, pode ser que ele venha movimento lento, mas na grande maioria, movimento de candle notícia é um movimento explosivão, é um movimento muito rápido. E o que acontece? Ele vai pular numa determinada taxa, ele vai pular em algum local, você vai executar a primeira ordem, e ele vai romper essa porra e vai embora. Aí você vai começar a entender, opa, peguei uma noticiazinha, fecha aquele par, fecha os pares relacionados a ele, por exemplo, Euro-USD está tendo notícia, todos os euros e todos os USDs que estiverem abertos, você fecha eles, deixa passar uns 10 minutos antes de abrir aquele par de novo. Então, o candle de notícia, mas eu vou te falar, é difícil você pegar um loss no candle de notícia, porque do jeito que o candle abre, do jeito que o candle movimenta, você já percebe que tem coisa errada. É um candle que tem uau, é um movimento avalanche. Mesmo sendo um movimento voador, você percebe que é um movimento diferente. Não é um movimento saudável. Então, com o tempo de observação daquilo dali, você vai pegar ele só na abertura do candle. O candle abriu e movimentou os primeiros pips, você já vê que foi uma enxurrada de movimento muito grande. Então, no momento que o candle abre, ele dá um pulinho de vela, certo? Se ele for. O candle de notícia, quando ele abre, ele dá um puta do pulão e vai empurrando. Então, você falou, opa, esse candle aqui, ele tá diferente. Não abriu uma torneira, abriu uma VAP industrial. Você vê que tem muita pressão de comprador ou vendedor ali de uma vez só.
Então, você já fica meio assim. Então, o candle de notícia é um filtro operacional, é um filtro gráfico, na verdade, que é o quê? É um filtro para saber se aquele gráfico é válido estar ali operando nele ou não, beleza? Então, se deparou com o candle de notícia, finaliza. E normalmente acontece isso aqui nos candles de notícia, beleza? Candles de notícia são candles extremamente idiotas, são candles totalmente aleatórios, candles, tipo, que eles fogem à regra, tá ligado? Eles são candles totalmente desproporcionais, em movimento, em tamanho, em tudo. E tem quem acompanha o horário de notícia. Eu não acompanho o horário de notícia, de calendário de notícia, porque pode ser que aquela notícia não tenha qualquer referência gráfica. Pode ser que aquela notícia não influencie o gráfico. E aquela notícia ela vai influenciar apenas o seu psicológico, tá ligado? Então, eu evito olhar qualquer ferramenta externa ao que eu necessite aqui graficamente. Eu só olho o gráfico e os candles, porque eu tenho que ter a noção de quando algo extremamente fora dos padrões esteja acontecendo. Eu não posso me prender a um calendário para me proteger do mundo. Não, eu preciso estar lá para saber o que está acontecendo. Porque pode ser que aconteça notícias fora, notícias de emergência. Eu não sei qual que é o nome que se dá nessas porra aí, mas é uma notícia que não estava no calendário econômico. Se você sempre foge aquele período de notícia, você nunca vai estar vendo o movimento daqueles candles. Se vem uma notícia de emergência que não estava no calendário, você não vai saber identificá-la, só pelo gráfico, certo? Então, eu evito de fugir ao horário de notícia. É um loizinho ou outro que você toma, mas vale a pena você estar inserido no cenário de notícia para você ver os movimentos que o mercado faz. Como que o mercado se comporta posterior a uma notícia, durante uma notícia. Então, você tem que ter acesso a todo tipo de movimento. E o movimento de mercado dentro do período de notícia é muito importante, porque ele é um movimento único. E você tem que ter acesso àquele tipo de movimento. Do contrário, você acaba nunca tendo familiaridade com o movimento total de mercado, porque você sempre fugiu, porque você olhou o calendário econômico, né? O calendário econômico são tipo os moderadores aqui do chat do Zoom. É tipo a galera de suporte. É o cara que protege vocês de uma chinelada. Por quê? Porque ele tem que fechar o teu microfone e teu chat. Tem um bando de bebê que não sabe a porra de silenciar a merda do microfone. Aí o que acontece? O meu suporte protege vocês de uma chinelada. Protegendo vocês de uma chinelada, ele impede de vocês entrarem aqui totalmente atentos. Por quê? Porque se você sabe que o suporte vai proteger você. Não pode. Não devia ter um suporte de proteção. Devia o aluno chegar aqui e eu esculachar esse filho da puta toda vez que essa merda estiver ligada. Por quê? Ele vai chegar atento aqui nessa porra. Mas ele não chega tão atento quanto poderia. Por quê? Porque ele sabe que tem um suporte que protege ele. Se você se protege das notícias, se antecipando a elas através do calendário econômico, você está se protegendo, sim. Mas também você está deixando de ganhar uma habilidade a mais, que é uma sagacidade de ver o movimento que, esse movimento aí tá ligado? Então, porque às vezes vão acontecer movimentos, não tem uma explicação, por assim dizer, que eles estão fora do movimento trator, fora do movimento voadora. Você vê que o cenário do mercado ele tá louco, tem uma parada diferente. Pode ser que nem seja notícia, mas como você sabe todos os cenários de mercado, você conhece os movimentos do mercado, você percebe que ali tem alguma coisa errada. Então, pronto, você para de executar a ordem, mesmo os padrões sendo legais, porque o movimento que o macro mercado está fazendo está diferente, porque você conhece todas as nuances, você se projeta em todos os cenários, nos bons, nos ruins, nas tendências, nas consolidações, na notícia, você sabe. Então, você conhecendo os movimentos ali, qualquer cenário que seja, qualquer dia que seja, você sabe quando algo está errado, quando algo não está. Quando algo está te cheirando ruim. É uma forma, tem cheiro de trapaça isso aqui. Por quê? Porque você já conhece todos os tipos de movimento. Você já está acostumado, você está familiarizado com isso aqui. Beleza? Então, vocês têm 3 minutos do meu tempo. Na verdade, peraí, vocês têm 2 minutos do meu tempo. Perguntas. Foi entregue padrão de price action de 3 para 1. Foi entregue candle de notícia
E foi entregue também outra coisinha aí dos... Enfim, foi entregue outra paradinha aí que não estava exatamente no roteirinho, mas faz parte. Enfim, a aula de hoje foi entregue. Vocês têm 1 minuto e 40 do meu tempo. Pergunta? Gabriel Oliveira, o ATC e o ponto de interrogação. O que quer dizer isso? Agora, meu filho, faz a porra da pergunta. Você quer que eu entenda o ATC? Você perguntou? Ô, meu Deus. Abre a porra do teu microfone e escreve essa merda completa, meu filho. Quanto ao ATC, sim, foi isso aí. A questão do ATC ali, o porquê, é só um bonuzinho de o porquê que o ATC ele funciona da mesma maneira. Não, eu tô calmo, só que você quer que eu traduza a porra da tua pergunta com uma palavra única? Não dá, né? Preciso de uma pergunta completa. Mas se tem 1 minuto, alguma pergunta? Levantem a mão. Nada? Nenhuma? Nenhuma? Caramba, será que eu consegui entregar todo o conteúdo quando vocês prestam atenção e não me atrapalham? Olha que lindo. Tem problema se o terceiro candle do 3 para 1 ultrapassar a metade do candle expressivo? Ah, Exalmo, puta que me pariu, né? Passa a porra do troféu da pergunta idiota pro menino aí. Caralho, eu bati na tecla, feito um condenado, que essa porra não pode ultrapassar os 50%, porque ele tá tendo rompimento de uma fibra, ele tá... Caralho, perdeu, ó, o Wesley perdeu o troféu. Parabéns, Wesley. Você conseguiu encontrar alguém com uma pergunta mais idiota que a tua. Porra! É claro que tem problema, né, viado? Se o primeiro e o segundo queiro tem que estar dentro. Se o terceiro rompeu, quebrou a porra do padrão. Jackson Silva. Rápido, meu filho. Você tem... Não, rápido não. Acabou o tempo. 5h40. Você demorou demais para fazer a pergunta. Amanhã você faz. Amanhã, a partir de amanhã... por que eu não vou entregar a aula bônus hoje? Porque eu preciso entregar ela dentro do período do pullback de primeira vela. Pullback de primeira vela gera muita dúvida. Uma aula de 40 minutos acabaria deixando muito conteúdo para trás. Então, eu estou segurando esse bônus de vocês, que vocês ainda têm mais 1 hora e meia de bônus comigo, para entregar na aula que eu for entregar pullback de primeira vela. Beleza? Então, provavelmente amanhã eu faço essa entrega aí. Sexta-feira a gente dá uma resumida na semana e acabou a 4ª semana aí, porra, daquele pique. Beleza? Tamo junto, é nóis. E é isso. Deixa o feedback da aula lá. Fui!